O anticristo é a nova religião mundial. A graça e paz da parte do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Bem, hoje eu trago aqui para vocês um assunto de extrema importância. Hoje eu quero falar sobre a nova religião mundial, a religião do anticristo, que está crescendo a largos passos para destruir todas as outras e se tornar a única religião global que prestará adoração diretamente a Satanás por meio do anticristo e do falso profeta e da imagem da besta. Mas antes de continuar, eu peço a vocês que colaborem aqui com o canal, deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Assim você ajuda na divulgação da verdade que prepara e liberta. E para quem quiser se tornar um colaborador desse canal, quem sentir a alegria da parte de Deus em fazer qualquer doação, eu vou estar passando aqui na tela o número do Pix aqui do canal. E para quem preferir, pode também fazer por transferência através da agência e conta que eu estarei passando aqui na tela e também deixando aqui debaixo na descrição do vídeo. Lembrando que você não tem obrigação de contribuir com nada, mas muitos inscritos têm sentido o desejo da parte de Deus de ajudar o canal. Então, para esses que podem ajudar e têm esse desejo, eu estou disponibilizando o Pix e o número da conta. Se você não tem condições, não se preocupe, apenas ore para que esse canal venha crescer e alcançar o maior número possível de pessoas. E para vocês que desejarem contribuir com esse canal, não se preocupe com o valor. É aquilo que você sentir no seu coração e tiver condições também. Bem, dadas essas considerações, bora pro vídeo. Você já ouviu falar sobre a fé Bahá'í? Eu creio que muitos vão dizer que não. Pois é. Então eu vou dar aqui um resumo do que significa a religião e a fé Bahá'í, para que você possa entender o que isso tem a ver com o anticristo. A fé Bahá'í é uma religião monoteísta que enfatiza a união espiritual de toda a humanidade. Existem 3 princípios básicos que estabelecem a base para os ensinamentos e a doutrina Bahá'í. Esses 3 princípios são: primeiro, a unidade de Deus. Há apenas um Deus que é a fonte de toda a criação. Segundo, a unidade da religião. Todas as maiores religiões têm a mesma fonte espiritual e partem do mesmo Deus. Terceiro, a unidade da humanidade. Todos os seres humanos foram criados igualmente e que a diversidade racial e cultural deve ser apreciada e aceita. Segundo os ensinamentos da fé Bahá'í, o propósito humano é aprender a conhecer e a amar Deus através de métodos como orações, reflexões e ajuda aos outros. Bem, esse método acompanha o mesmo método que a maçonaria e outras sociedades secretas adotam como regra. A fé Bahá'í foi fundada por Bahá'u'lláh, na Pérsia. Bahá'u'lláh foi exilado da Pérsia para o Império Otomano devido a seus ensinamentos, falecendo enquanto ainda ele era oficialmente um prisioneiro. Após a morte de Bahá'u'lláh, sob a liderança de seu filho Abdul-Bahá, a religião se expandiu de suas origens persa e otomana e ganhou espaço na Europa e nas Américas, além de ter se consolidado no Irã, onde sofre intensa perseguição. Agora, para resumir bem sobre a fé e a religião Bahá'í, eu quero mostrar aqui quais são os princípios sociais ligados a essa religião. São esses: a unidade de Deus, a unidade da religião, a unidade da humanidade, a unidade na diversidade, a igualdade entre homens e mulheres, a eliminação de toda forma de preconceitos, a paz mundial e uma nova ordem mundial, a harmonia entre a religião e a ciência, a busca independente pela verdade, o princípio do que a civilização está sempre em progresso, a educação obrigatória universal, a língua auxiliar universal, a obediência ao governo e o não envolvimento em política partidária, a eliminação dos extremos de riqueza e pobreza, especificamente em relação à busca pela paz mundial. Bahá'u'lláh prescreveu um acordo de segurança coletiva de âmbito mundial como necessário para o estabelecimento de uma paz duradoura. Agora, nessa lista que eu passei com os principais princípios ligados à religião Bahá'í, vamos analisar alguns desses princípios. O primeiro princípio que me chama a atenção, ele nem está aqui nessa lista, que é a unidade com Jesus Cristo, Filho de Deus.
Em nenhum momento Cristo é citado como Deus ou como seu filho, nem sequer o seu nome aparece como ponto de doutrina da religião Bahá'í. E o reconhecimento de que Cristo é o Filho de Deus é essencial para qualquer religião que seja verdadeiramente ligada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando se nega Cristo, se nega Deus, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Só por aqui já identificamos essa religião como anticristã. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. O outro princípio da religião Bahá'í que chama a atenção é a igualdade entre homem e mulher. E eu não falo isso como preconceito ou diminuindo a mulher, ao contrário. Como cristãos, nós devemos seguir os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. E segundo a Bíblia, o homem é o cabeça da mulher e Cristo a cabeça do homem, e Deus o cabeça de Cristo. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Existe uma hierarquia tanto no campo físico como no campo espiritual, e que deve ser aceita e respeitada por todos aqueles que desejam servir ao Eterno e seus ensinamentos. A igualdade entre homem e mulher oferecida por essa religião quebra toda essa hierarquia, fazendo assim com que os ensinamentos de Cristo sejam desprezados e levados à apostasia e, consequentemente, ao pecado. Um outro princípio que nós devemos dar atenção na religião Bahá'í é a eliminação de todas as formas de preconceito. É preciso entender que preconceito é diferente de aceitar o pecado. Acontece que no contexto aqui, esse princípio acaba com toda forma de preconceito. Aparentemente, parece ser algo bom, mas na prática a verdade é outra. Em outras palavras, acabar com toda forma de preconceito é aceitar, conviver com toda a prática do pecado que Deus condena. E caso você não aceite estar no meio de pessoas que praticam atos que Deus condena, você é visto como preconceituoso. Lembrando que Deus ele ama o pecador, mas ele condena o pecado. O pecado sempre deve ser repreendido, doa quem doer, ainda que as leis o tornem uma prática legal. Se é pecado para Deus, também deve ser para os que servem ao Criador. O que temos visto hoje não são pecadores buscando a religião para se libertarem da prática homossexual e outras, mas são pessoas que praticam certas imoralidades querendo serem aceitas no meio do povo de Deus com as mesmas práticas que Deus condena e sem nenhum esforço para mudar. Infelizmente, hoje isso tem se tornado normal no meio dos templos religiosos e de todas as religiões, porque as leis da terra que favorecem o sistema da besta te proíbem de abrir a boca condenando o pecado, e por medo mais das leis da terra do que das leis de Deus, muitos acabam se calando e aceitando. Esse é o contexto quando se fala em eliminar toda forma de preconceito. Existe uma diferença muito grande entre preconceito e princípios cristãos que, por doutrina, condena estas práticas e, portanto, nós devemos observar isso, porque o mundo ele jaz no maligno e Satanás, com sua eficácia, está levando milhares de crentes em todo o mundo a achar normal a prática de toda sorte de pecado e a conviver com ela. Muitos já se acostumaram tanto que até defendem algumas práticas pecaminosas como natural. Para esse, o que importa é o que a lei do homem permite, mas o nosso compromisso é com a palavra de Deus e seus ensinamentos. Como o apóstolo Pedro mesmo disse, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Existe um outro princípio ligado à religião Bahá'í e que, ao meu ver, esse talvez seja o mais forte e que mais tem a cara da religião do anticristo: a paz mundial e uma nova ordem mundial. Bem, para quem acompanha aqui o canal já há algum tempo, eu não preciso nem falar muito sobre esse princípio. Todos nós sabemos que a paz mundial é a menina dos olhos da nova ordem mundial, que é liderada pela ONU, pela maçonaria, pelos Illuminatis e por toda a elite global. Todos esses órgãos e sociedades secretas reunidos estão trabalhando a largos passos, preparando todo o cenário mundial do qual o anticristo será o maior protagonista. Tudo está sendo preparado para que, quando ele receber o poder do seu pai, o dragão, ele apareça com a promessa de paz mundial e segurança a todos. Mas não esquecemos
que a paz e segurança mundial que o anticristo oferecerá ao mundo são falsas. Bem, vimos até aqui que a religião Bahá'í preenche todos os requisitos que o anticristo precisa para controlar o mundo e ser adorado por milhares de pessoas em todo o planeta. E quando conhecemos as escrituras sagradas, conseguimos de cara identificar o engano de Satanás através das religiões. Acontece que a religião Bahá'í será em breve a única religião permitida em todo o mundo. Somente os que fizerem parte dela é que serão aceitos pelo sistema da besta. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Essa é a profecia do apóstolo Paulo para todos aqueles que esperam por paz e segurança. Virá repentina destruição sobre todos os que adorarem o sistema diabólico implantado por Satanás na terra. O outro princípio que eu faço questão de frisar aqui é a harmonia entre a religião e a ciência. Aqui já dá para ver claramente o domínio que Satanás tem com essa religião e a ciência. Somente o anticristo vai conseguir realizar esse feito, até porque é o seu pai Satanás quem controla tanto a religião Bahá'í como a ciência. Olhando assim por cima, parece tudo lindo e maravilhoso, mas quando você começa a se questionar e a olhar para as escrituras sagradas, você enxerga que se a luz não tem comunhão com as trevas, não tem como as duas andarem juntas. Se Satanás cria uma religião que nega Cristo, que nega o Espírito Santo de Deus e visa a harmonia entre a ciência e a religião, fica claro então que a ciência, que eu sempre chamo aqui de falsa ciência, está também sobre o seu controle, porque se essa ciência que conhecemos viesse do Altíssimo, ela jamais se uniria a uma religião diabólica. Não esqueçamos que no princípio Satanás usou a árvore da ciência para enganar Eva. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a ciência da qual o Eterno não queria que o casal comesse. Espiritualmente falando, Deus não queria que o casal adquirisse nenhum conhecimento da árvore da ciência da qual Satanás controlava. Um outro princípio totalmente anticristão que a religião Bahá'í tem é a busca independente pela verdade. Busca independente pela verdade significa que você não precisa de ninguém para conhecer a verdade, até porque sozinho, sem comunhão entre irmãos, sem ouvir aqueles que Deus se usa para te mostrar a verdade, fica muito mais fácil se corromper com a falsa religião mundial. Outra vez é mais um ensino herético que foge totalmente do que a Bíblia ensina. Todo conhecimento da verdade de Deus deve se buscar através das Escrituras Sagradas, pela unidade e comunhão com Cristo através do Espírito Santo de Deus. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros. Somente os que não são de Deus fecharão os seus ouvidos para a verdade, buscarão a falsa verdade e se deixarão guiar por ela. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Um outro princípio da religião Bahá'í é a educação obrigatória universal. Vejam que essa educação será obrigatória, o que já contradiz o livre-arbítrio que o Eterno deu ao homem. No caso da religião Bahá'í, a educação universal será obrigatória. Em outras palavras, todos os países do mundo serão obrigados a ensinar as pessoas. Mas em que se baseiam esses ensinos? Exatamente em toda a doutrina satânica criada através dessa única religião mundial. Todas as nações deverão ter conhecimento da falsa religião e doutrinar o seu povo, como se fosse uma lei global a ser seguida e obedecida. Esquece tudo que você já ouviu falar sobre educação até hoje. Quando a nova religião for anunciada ao mundo junto com o anticristo, todo o método de ensino e de aprendizado será transformado. O ensino será simples e de fácil entendimento, oferecendo muitos aos seus fiéis e exigindo pouco. A única coisa que Satanás vai exigir, a princípio, é a adoração à sua imagem, à sua marca e disciplina à falsa religião, que terá o falso profeta como seu controlador. A língua auxiliar universal se trata de uma nova língua, possivelmente o inglês. Todos que fizerem parte da nova religião, da nova ordem mundial, deverão ter o inglês como língua auxiliar para que todos interajam em todas as partes do mundo. Outro princípio é a obediência ao governo e o não envolvimento com a política partidária. Aqui fica claro que toda obediência deverá ser dada ao governo único, ao próprio anticristo, e não será permitido nenhum envolvimento em política partidária, até porque haverá um só governo que governará a tudo e a todos.
Quanto à eliminação dos extremos de riqueza e pobreza, ninguém será rico demais e nem pobre ao extremo. Uma das falsas promessas do anticristo será repartir as riquezas do mundo dos grandes milionários, das grandes empresas e dividir entre as classes que vivem em extrema pobreza. Com isso, a fome no mundo será erradicada e todos poderão usufruir do básico para sobreviverem. O anticristo fará isso para passar ao mundo uma sensação de paz, de que finalmente alguém está conseguindo fazer proezas e maravilhas que até hoje nenhum outro conseguiu. Mas vamos ver o que a Bíblia nos adverte sobre essas maravilhas que Satanás irá operar. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Vemos aqui nessa passagem que Satanás ele usará de toda a sua eficácia, de todo o seu poder, sinais e prodígios para enganar a muitos, e toda essa falsa paz e segurança que ele vai prometer será mais um artifício para se passar como herói de todos e conseguir ser adorado por muitos. É o demônio em pessoa, ostentando a aparência de um anjo. A religião Bahá'í, assim como seus ministros e adeptos, se transfiguram em aparência de bondade até que o seu líder maior seja revelado, assumindo o poder global com muito engano e muita mentira. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Essa é a nova religião que em pouco tempo o mundo todo conhecerá. Ela estará presente no mundo durante os 7 anos do reinado do anticristo, durante a grande tribulação. Existem muitos outros fundamentos para que você tenha uma compreensão melhor de como o anticristo vai agir na terra e quais os meios que ele vai usar para mergulhar o mundo no abismo, fora da presença do Criador. E a falsa religião Bahá'í é um desses meios. É importante também conhecer todos os artifícios que Satanás tem criado para enganar a raça humana. Bem, esse foi um resumo da falsa religião Bahá'í, mas se você quiser saber mais, deixe aí nos comentários que eu estarei trazendo outros conteúdos falando sobre a religião mundial Bahá'í. Essa nova religião está sendo desenvolvida e em breve estará substituindo todas as outras religiões existentes, porque Satanás ele não aceitará nenhum outro tipo de culto a Deus ou adoração a nada, a não ser a ele próprio. Por isso ele criou a sua própria religião, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? O falso profeta, assim como o anticristo, já estão na terra, está quase tudo pronto para que esses personagens deem continuidade às profecias. A besta que sobe da terra, representada pelo falso profeta, terá a missão de implantar a nova religião mundial, enquanto que a ONU, Organização das Nações Unidas, ela está desenvolvendo o projeto da globalização, que é a implantação de uma política global através de um governo mundial, que será o anticristo. Mas para que tudo isso aconteça é preciso que um grande caos venha primeiro, é preciso que uma grande tribulação comece, como Cristo e Daniel profetizaram. Somente quando o mundo clamar por paz e segurança é que a nova ordem junto à ONU apresentará o anticristo e todos os seus projetos ao mundo. Está tudo preparado. Estão todos aguardando somente a permissão do Eterno para continuarem dando cumprimento às profecias. Assim que o anticristo assumir todo o poder global, ele acabará com todo o ecumenismo, trazendo o banimento de todas as religiões e instituirá a fé Bahá'í como a única religião do seu governo global. Neste período, conhecido por início da Grande Tribulação, todos os seres humanos deverão confessar esta nova fé. Terão que fazer um pacto de sangue e lealdade a ele, recebendo um código ou marca peculiar deste governo, que é a marca da besta. A fé Bahá'í nega explicitamente verdades objetivas afirmadas pelo cristianismo, como por exemplo o nascimento virginal de Cristo, a encarnação, a ressurreição e a sua segunda vinda. Além disso, o Bab diz que Bahá'u'lláh ele era o mensageiro fundamental e a manifestação de Deus, o mais amado e o desejado do mundo.
Bem, irmãos, fiquemos atentos, porque de agora em diante, de agora para frente, nós teremos muitas novidades no mundo religioso político global. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe aí o seu like e compartilhe esse vídeo. E para que você não perca os próximos vídeos postados aqui no canal, é só você se inscrever e ativar o sininho em todas. E se mesmo assim você não receber uma notificação do YouTube em seu celular, quando eu postar um vídeo, é só você clicar todos os dias no link do canal que eu estou deixando aqui abaixo na descrição do vídeo. E com esse link você entra direto aqui no canal e confere se tem vídeos novos postados. Bem, esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo.